Shalom, meus amigos, uma boa tarde a todos vocês. Neste que está sendo um dia frio e chuvoso na cidade santa de Jerusalém. Normalmente eu não trabalho na sexta-feira, porque como nós trabalhamos no domingo, que é um dia comum em Israel, eu me reservo o direito de não trabalhar na sexta-feira, mas eu trabalho numa fábrica de matzot e Pêssah se aproxima. Portanto, nós estamos acelerando o processo de produção das matzot. E em razão disso, o gerente da fábrica me pediram para trabalhar na sexta-feira. Eu terminei agora meio-dia minha jornada e vim até aqui embaixo, no subsolo, no abrigo antiaéreo, que nós transformamos numa sinagoga, que muitas vezes é onde eu faço as minhas 3 orações diárias, uma vez que, como boa parte da força economicamente ativa do país está engajada na IDF, nas Forças de Defesa de Israel, cada trabalhador israelense tem que dar a sua contribuição e a gente tem realizado jornadas muito longas. Já faz tempo que eu não gravo a minha mensagem aqui no Beit Knesset da fábrica da Matzot Yehuda, mas como lá fora está chovendo muito, de qualquer maneira eu não poderia gravar na rua hoje. E como vocês sabem, o povo judeu no mundo todo vai fazer a leitura da nova porção semanal da Torá, que nesse Shabat corresponde a Parashá Mishpatim, julgamentos. Eu quero tratar de um tema que eu já tratei no passado, que é a santidade que deve haver em cada um de nós. E a Torá diz em Shemot 22:30, ou seja, na Parashá Mishpatim, e sereis para mim um povo santo. Kadosh Baruch Hu não espera outra coisa de cada um de nós. Mas o que significa exatamente ser santo? Mas, sobretudo, como nós fazemos isso? Como nós, transformamos a nossa existência em santidade mesmo? E se você perguntar a uma pessoa na rua, sobretudo agora, nesse período em que esta onda antissemita gigantesca se armou contra o povo judeu, se você perguntar a uma pessoa na rua, ao ver um judeu ortodoxo como eu, vestido como Haredi, que não é o caso agora, que eu acabei de sair do meu trabalho, e perguntar a ele, você acha que esse homem, esse judeu com peote longo, barba longa, ele é um homem com santidade? Eu arriscaria dizer que a maioria das pessoas diria que não. Mas se ela fosse questionado a respeito dos Amis, aí ela diria sim, os Amis são de fato pessoas muito sagradas, Tem uma vida cheia de santidade. Se você perguntar a respeito de um monge budista, com aquelas batas laranjas que são próprias deles, aí a pessoa vai dizer, não, esse homem de fato tem enorme santidade. Mas será que tem mesmo? Será que eles são sagrados realmente? Eu diria que não. Eu diria que o que eles são efetivamente são saudáveis. Suas escolhas fizeram que eles tivessem uma vida saudável. Mas como assim, Átila? Vejam, se você não tem que pagar a conta de luz, se você não tem que cuidar de uma família, lidar com a tua esposa, com o teu marido, se você não tem que criar filhos, se você não tem que lidar com os problemas do mundo, é muito fácil você manter a tua inocência, é muito fácil tu manter a tua salubridade, a tua sanidade. Então, nesse sentido, esses grupos, no caso dos Amis, eles formam famílias, mas eles vivem isolados, retirados, em comunidades fechadas, onde eles sequer usam energia elétrica. E os budistas, por sua vez, não formam famílias, portanto não têm esposa, não têm marido, não têm filhos. De modo que a Torá preconiza que a vida com santidade jamais poderá ser se retirando, evitando as lutas do mundo. Mas muitas pessoas acham que é por meio dessa escolha, do isolamento no alto da montanha, que o indivíduo pode adquirir santidade. Eu insisto mais uma vez, a Torá preconiza justamente numa direção oposta. Nós somos exortados a nos envolver de maneira máxima e ideal no mundo ao nosso redor. É evidente, você poderia dizer do outro lado da câmera, mas vocês vivem em comunidades, mas o que separa a nossa comunidade do resto do mundo é uma rua, não é um muro, Nós não nos cercamos e trabalhamos nas cidades, muitas vezes,
não todos naturalmente, mas por exemplo no meu caso, que trabalho com muitos judeus aqui que não são religiosos, trabalho com árabes, trabalho com cristãos, com outros grupos, de modo que se envolver com tudo que diz respeito no mundo, isso sim é buscar ter uma vida sagrada. Meus amigos, Hashem tem muitos anjos, todos eles são muito santos. Mas o que o Criador desejou quando entregou a Torá a Moshe Rabbeinu e, portanto, ao nosso povo, é que nós tivéssemos homens santos, pessoas santas, e não apenas anjos santos. E as pessoas que lidam com o mundo real, complexo, né, que seguem ordinariamente com as lutas de suas vidas, vivendo e respirando, de fato, Lechem Shammai, ou seja, uma vida dedicada pelo bem do céu. Isso é santidade verdadeira. E aí você deve estar me perguntando, mas como é que se realiza isso? Como é que se vive Lechem Shammai? Porque eu insisto mais uma vez nesse ponto. É muito fácil ter uma vida santa quando você não tem que educar filhos. É muito fácil ter uma vida santa quando você não tem que trabalhar e pagar contas. Esse tipo de santidade não é santidade nenhuma. Não podemos nos enganar. Eu vejo que aqui mesmo em Israel, muitos soldados terminam o serviço militar e os que vão terminar depois desse conflito que a gente não sabe quando vai terminar, muitos deles vão até o Himalaia e sobem as montanhas ou realizam coisas impressionantes. Eu devo dizer a eles e a vocês, no alto do Himalaia, eles só vão encontrar duas coisas, neve e sherpas. Deus está em toda parte e Ele quer que nós também estejamos em toda parte para construir de fato a nossa vida santa, para inserir santidade, Kedushá, nas nossas vidas. Vou contar duas histórias, vocês sabem, todo judeu tem muitas histórias para contar. Vou contar duas histórias que vão me ajudar a ilustrar a ideia de santidade como nós acreditamos. Muitos anos atrás, havia um importante rabino aqui em Jerusalém, Ariel Leão Levin, e ele faleceu. Mas ele faleceu num dia muito ingrato, uma sexta-feira, como hoje, poucas horas antes do início do Shabat. Por que é um dia muito ingrato para morrer, para um judeu morrer? Porque nós não permitimos na nossa tradição, e sobretudo aqui em Jerusalém, na terra de Israel, em Jerusalém em particular, que um morto permaneça fora do seu túmulo durante a noite. É preciso enterrar e enterrar rápido. Essa é a tradição judaica. Mas cavar uma cova na terra de Israel não é tarefa simples, sobretudo em Jerusalém, que é uma grande montanha de pedra. Pedra é dura, o solo é difícil de quebrar, é pedregoso, de modo que mesmo 2, 3 trabalhadores têm muita dificuldade de abrir uma cova, e isso leva tempo. E o rabino Ariel Levi havia falecido na sexta-feira pela manhã, e a família buscou a sociedade funerária, que no Brasil nós chamamos de Hevra Kadisha, aliás, não só no Brasil, buscou a sociedade funerária para tentar agilizar, né, o enterro do seu marido, para que tudo fosse resolvido de modo que mesmo as pessoas que vinham de outras cidades de Israel pudessem retornar às suas cidades antes do início do Shabat. Mas isso de fato era uma tarefa que mesmo para uma sociedade funerária era muito difícil. E enquanto a família discutia com a sociedade funerária como resolver, por assim dizer, esse impasse, o vigia do cemitério se aproximou da família e dos administradores da sociedade funerária e disse assim: olha, eu tenho uma história para contar para vocês. É uma história dentro da história. E ele disse, muitos anos atrás, o rabino Ariel Levi me procurou, ele pediu que eu abrisse uma cova ao lado do túmulo da esposa dele. E ele, sabendo que a terra era muito dura, muito pedregosa, me pediu que eu fosse abrindo o caminho, né, para tornar mais fácil depois, para que os trabalhadores pudessem cavar. E eu, sigilosamente, anos atrás,
fiz isso. De modo que a terra ao lado da cova da esposa dele é uma cova preparada e os trabalhadores não gastaram mais do que 2 ou 3 horas para retirar toda a terra e a pedra que eu mesmo já quebrei. Entenderam o que é santidade? Santidade é isso, é se preocupar com o próximo mesmo quando você já está morto. É se preocupar com a vida das pessoas, mesmo quando você já não pode obter mais nada, nenhum benefício dessas pessoas. Isso sim é uma vida santa. E vejam, eu na verdade vou contar 2 relatos, esse o que vou contar em seguida, mas eu poderia passar dias contando relatos da santidade dos grandes mestres da Torá, da vida daqueles judeus que vivem pelo bem do céu, Leshem Shammai. A segunda história é do Rabino Mordechai Schloss, de abençoada memória. Aliás, o Rabino Ariel Levi também de abençoada memória. Certa ocasião, ainda jovem, ele visitou a Yeshiva de Tel Shel, que é uma yeshiva super importante. O irmão mais velho dele estudava lá, né? E ele foi fazer uma visita e durante a noite eles foram tomar um chá numa pousada, né, que ficava ao lado da yeshiva. E durante esse encontro, né, que o Rabino Mordechai se encontrava com seu irmão e outros alunos da yeshiva, o Rabino Mordechai inadvertidamente bateu no copo de chá dele e derrubou sobre a perna de um jovem aluno da yeshiva. E o jovem aluno da yeshiva batia na perna para evitar que a água quente do chá o queimasse, mas ao mesmo tempo gritava: garçom, garçom! E repetidamente gritava: garçom, garçom, por favor, outro chá para o meu amigo. Isso é santidade. Santidade é mesmo diante da possibilidade de você estar com a perna queimada, a tua preocupação primeira é servir ao outro. Este é um exemplo de amor ao próximo. O Rabino Mordechai, que ainda não era o Rabino Mordechai Schloss, ficou tão impressionado com o caráter daquele aluno, ficou tão impressionado como era desenvolvido o caráter desse aluno, que ele pensou: eu vou me aventurar a estudar nessa yeshiva também. Eu também quero adquirir essas qualidades morais. Isso é viver com santidade, é estar sempre atento às necessidades do próximo. O Rovot Levavot, obra magistral da sabedoria judaica, explica que nossas ações podem ser categorizadas basicamente de 3 formas. Tudo aquilo que nós fazemos nesse mundo físico. Mitzvah, né? Que, como vocês sabem, são mandamentos da Torá, 613 haverá, que são pecados, transgressões. E nós temos uma terceira expressão, rishut, que é tudo aquilo que não se classifica como transgressão ou atos, né, de bondade, ou atos, né, conectados aos mandamentos divinos. Não é difícil para vocês entenderem que a maior parte do tempo das nossas vidas nós praticamos os atos que se classificam como reshut. Nós fazemos o máximo para maximizar as mitzvot e nós fazemos também o mínimo possível de averot. Nos esforçamos para cometer o menor número de transgressões e nos empenhamos para fazer o maior número de mitzvot. Mas, na maior parte do tempo, a gente não está fazendo nem mitzvah, nem haverá. Por quê? Porque 1/3 do dia quase a gente dorme e nós dedicamos algum tempo também a comer e as nossas outras necessidades. Na maior parte do tempo, a nossa maior energia na vida é justamente dedicada a reshut. Mas vejam, os nossos sábios nos ensinam, e isso está registrado no Rovot Levavot, que não existe uma opção neutra, ou pelo menos não deve existir. Ou seja, tudo que a gente faz na vida, independentemente da natureza daquela atividade, ou ela é pelo bem do céu, Leshem Shammai, ou não.
no caso das transgressões, no caso dos pecados. E se nós reconhecemos que o esforço, o exercício da luta diária para a aquisição da santidade consiste justamente em elevar as nossas ações, por mais simples que elas sejam, por mais comezinhas cotidianas, transformando aquilo que é o simples, né, num ato, Lechem Shamayim pelo céu. Então a gente compreendeu o significado desse esforço. Mas Atila, eu não entendi muito bem. Vejam, quando eu vou dormir, eu oro ao Criador, além do Shema que eu já fiz, eu oro ao Criador pedindo que Ele restitua as minhas energias. Uma prece rápida, um pouco antes de eu apagar na cama, para que o sono restitua a minha energia, a minha vitalidade. Naturalmente eu peço para seguir vivo, para que no dia seguinte eu possa continuar servindo ao Criador. Quando eu vou comer, e todo judeu faz isso, nós não apenas fazemos uma brahá, né, agradecendo ao Criador pelo alimento que nós vamos consumir, mas nós estamos dizendo a Hashem que aquele alimento é energia no nosso corpo, energia para servir a Hashem. Tudo aquilo que nós fazemos, por mais simples que sejam, se for agregada uma intenção, é preciso que exista por parte de nós o tempo todo essa intenção, e essa intenção precisa ser expressa, que pode ser também por forma de uma expressão verbal. Quando nós fazemos uma brahá, na brahá já está contido tudo. Quando comemos pão, ou no Birkat Hamazon, ou quando vamos fazer Netilat Yadayim lavando as mãos, ou quando colocamos um tefilim, bom, aí nesse caso é uma mitzvah evidente, mas cada coisa que nós fazemos ao longo do nosso dia, todas as atividades devem ser feitas pelo bem do céu. Basta a intenção expressa, basta o desejo de que aquela atividade, por mais simples que seja, esteja conectado a um objetivo maior, ao nosso propósito de vida. Se você dorme, e você quando vai dormir tem essa intenção, você dorme na horizontal, mas tu é lançado no céu. Na vertical, você sobe espiritualmente, e essa é a missão do povo judeu, espiritualizar cada coisa que existe no mundo físico, enquanto os que nos odeiam, aqueles que rejeitam a Torá de todas as formas possíveis, né, querem fazer com que as coisas do mundo físico desçam, sejam cada vez mais baixas. Nosso trabalho, não só para nos santificar, mas para nos aproximarmos com rapidez da era messiânica, é elevarmos a existência em tudo aquilo que nós fazemos por meio das nossas ações, não importa a área da vida em que você esteja desenvolvendo aquela atividade. Eu falei do sono, eu falei de comer, mas quantas atividades nós realizamos ao longo do dia, e cada dia atividades novas. Nós não devemos deixar de resgatar em cada atividade que nós realizamos o desejo de que aquilo seja pelo bem dos céus. Muitas pessoas diriam, isso é um exagero, mas elas não entendem que tudo que acontece nos mundos espirituais tem reflexo no mundo físico, e tudo que nós realizamos aqui no mundo físico tem enorme reflexo nos mundos espirituais. Tudo pode mudar na tua vida com um simples pensamento. É preciso pensar no Criador durante todo o dia, em tudo aquilo que nós fazemos, e de preferência não só para pedir coisas a Ele, mas sobretudo para agradecer, até porque aquele que agradece é mais exitoso em receber bênçãos do que aquele que simplesmente dirige demandas e demandas e demandas a Kadosh Baruch Hu, sem de fato assumir um esforço verdadeiro para santificar a sua existência. Quando fazemos algo como o que eu acabei de descrever para vocês, que é tão simples, esses atos se tornam sagrados. E é isso que o Criador nos pediu quando Ele disse: sereis para mim um povo santo. É evidente que essas palavras são dirigidas ao povo judeu, e você do outro lado da câmera vai dizer, mas eu não sou judeu.
mas isso não significa que você não possa santificar também a tua existência. Basta que você viva também Lishin Shammai, basta que você viva e tudo aquilo que esteja envolvido nas diferentes áreas da sua vida, você se lembre de qual é a finalidade última, qual é a razão mais profunda. Se nós fizermos isso, os anjos podem ser santos, mas nós seremos pessoas santas, meus amigos. Shabbat Shalom!